Uma no mundo na Copa do Mundo. Você já imaginou, gente, uma guerra parar por conta de uma partida de futebol? Eu sei que parece roteiro de filme, lenda, aliás, parece uma daquelas histórias malucas que se conta em uma mesa de bar e ninguém acredita. Só que em 1969, em pleno continente africano, enquanto soldados morriam em um dos conflitos mais sangrentos do século XX, algo extraordinário aconteceu. O maior jogador de futebol da história desembarcou em um país que era dividido pela guerra. E segundo os jornais da época, relatos históricos, relatos de testemunhas, os dois lados do conflito concordaram em suspender temporariamente os combates para assistir ao rei do futebol jogar. Mas, vamos ser honestos, será que o Pelé realmente parou uma guerra? Ou essa história foi aumentada com o tempo? Hoje, no canal Mano Mundo, vamos descobrir o que realmente aconteceu na Guerra de Biafra. Vamos entender por que milhões de pessoas morreram naquele conflito. E como que o futebol acabou entrando em uma das histórias mais impressionantes do século XX. Porque às vezes, gente, um jogo vale mais do que 3 pontos. Às vezes ele entra para a história. E esse é um deles. Vamos fazer esse bate-papo agora. Então vamos lá, pessoal, vamos conhecer essa história porque ela é muito curiosa, tá? Mas enfim, quando a gente fala das grandes guerras do século XX, quase todo mundo vai lembrar ou das guerras mundiais, da guerra do Vietnã. Só que poucos conhecem a guerra de Biafra. E isso, gente, é muito triste, isso é muito curioso, porque ela foi uma das maiores tragédias humanitárias do século passado. Só que aconteceu no continente africano e os livros de história esquecem. Mas enfim, vamos contar, gente. Tudo começou na Nigéria, o país que tinha conquistado a sua independência do Reino Unido em 1960. O problema, gente, é que os colonizadores britânicos eles fizeram algo que se repetiu em várias partes do continente africano. Eles desenharam fronteiras sem considerar as diferenças étnicas, culturais e religiosas dos povos que viviam ali. Lembra daquela frase que sempre aparece aqui no canal Mano Mundo? Mudam os lugares, mudam os nomes, mas os mecanismos continuam os mesmos. Eu sempre falo isso. Durante décadas, gente, potências europeias dividiram territórios usando réguas e mapas como se estivessem organizando, sei lá, gavetas. E qual foi o resultado? Povos diferentes foram obrigados a viver dentro do mesmo país. Na Nigéria, gente, isso gerou tensões enormes. E em 1967, a região sudeste era habitada majoritariamente pelo povo ígbo, que declarou independência e criou a República de Biafra. Só que o governo nigeriano não aceitou isso. A guerra começou e ela foi devastadora, gente. Devastadora mesmo. Sabe por quê? A Guerra de Biafra ela não ficou conhecida apenas pelos combates. Ela ficou conhecida pela fome. O governo nigeriano cercou o território rebelde e bloqueou a entrada de alimentos. Imagina, gente, uma cidade inteira sendo cercada. Agora imagina mais, milhões de pessoas. Foi exatamente isso, tá? As imagens de crianças extremamente desnutridas chocaram o planeta, mas não o suficiente para intervir. Mas, enfim, muitos historiadores, gente, consideram que foi um dos primeiros conflitos televisionados assim, em larga escala para o público internacional. Pela primeira vez, milhões de pessoas assistiam pela televisão cenas que pareciam impossíveis de acreditar. Tem uma estimativa que 3 milhões de pessoas tenham morrido durante essa guerra. E a maioria não morreu por balas ou por bombas, morreu de fome. E isso nos obriga a pensar em algo muito desconfortável. Será que a arma mais poderosa de uma guerra é sempre um ataque, um tanque, um míssil? Ou pode ser simplesmente impedir que alguém coma? A história mostra que a fome já foi usada inúmeras vezes como instrumento político. Infelizmente, continua sendo usada até hoje, literalmente hoje. Mas enfim, já que estamos na Copa, agora entra em cena um personagem que dispensa apresentações. Rei Pelé. Em 1969, o Santos fazia excursões internacionais pelo mundo. Era algo muito comum na época, ok? O clube era uma espécie de seleção mundial itinerante. Onde o Pelé aparecia, multidões apareciam junto.
Quando surgiu a notícia de que o Santos jogaria na Nigéria, muita gente considerou a ideia maluca, porque o país estava em guerra. Mas mesmo assim o jogo foi mantido. Então aconteceu o extraordinário. Relatos históricos provam que houve uma suspensão temporária dos combates na região onde a partida seria realizada. E o objetivo, qual era? Permitir que as pessoas assistissem ao jogo. Agora, gente, é importante fazer uma observação histórica, ok? Alguns relatos posteriores transformaram isso na ideia de que o Pelé sozinho acabou com a guerra. Mas não é bem isso, ok? Tem que falar de história, fato. A guerra continuou depois. Os conflitos continuaram, as mortes continuaram. Mas existe forte evidência histórica de que houve uma trégua localizada e temporária para a realização desse jogo. E só isso, gente, já é algo impressionante, porque mostra o tamanho da influência que o Pelé tinha naquele momento. Hoje, pessoal, talvez para os mais jovens, pode ser difícil entender o impacto do Pelé. Mas imagina alguém que fosse reconhecido praticamente em qualquer lugar do planeta. Na década de 1960, o Pelé era isso. Muito antes das redes sociais, muito antes da internet, muito antes do YouTube. A fama do Pelé atravessava fronteiras, idiomas, ideologias. Enquanto governos brigavam, soldados lutavam, políticos discursavam, milhares de pessoas encontravam algo em comum: futebol. É quase poético. Durante alguns instantes, gente, homens treinados para enxergar inimigos olharam para o mesmo campo, torceram pelos mesmos lances, vibraram pelas mesmas jogadas. Talvez seja por isso que o Nelson Rodrigues dizia que o futebol não é uma questão de vida ou morte. Ele dizia, é muito mais importante do que isso. Claro que ele estava exagerando, mas não muito. A história do Pelé, gente, e Biafra não é apenas uma curiosidade esportiva. Ela fala sobre humanidade. Em meio a uma guerra brutal, houve um breve momento em que pessoas de lados opostos lembraram que eram apenas seres humanos. Honestamente, não resolveu o conflito, não trouxe uma paz definitiva, mas mostrou algo poderoso. Antes de sermos soldados, políticos, torcedores, adversários, nós somos seres humanos. E talvez seja a maior lição dessa história de hoje. Porque o século XXI continua cheio de guerras. A Ucrânia continua em guerra, o Oriente Médio continua em guerra. Diversas regiões do continente africano continuam enfrentando muitos conflitos. A tecnologia mudou, as armas mudaram, os uniformes mudaram, mas a violência continua. E a pergunta, gente, ela permanece. O que ainda é capaz de unir pessoas que aprenderam a se odiar? Já pensou sobre isso? O papo tá bom, mas vamos começar a caminhar para o final, gente. Então, só para relembrar, o Pelé, ele não acabou com a guerra de Biafra, ok? Mas ajudou a criar um dos momentos mais simbólicos da história do futebol. Um momento em que a bola conseguiu fazer algo que muitas armas não conseguem fazer: parar. Mesmo que por pouco tempo, mesmo que por 90 minutos, e dependendo do VAR, mais uns 10. Talvez a verdadeira pergunta não seja se o Pelé parou uma guerra. Talvez a pergunta tenha que ser outras. Se um simples jogo de futebol foi capaz de interromper temporariamente um conflito, por que a humanidade continua tendo tanta dificuldade em construir a paz? Porque a história, ela não está apenas nos livros. Ela continua acontecendo agora. Então é isso, pessoal. No próximo episódio da nossa série, Humano Mundo na Copa, vamos descobrir uma história também inacreditável. Como que uma partida de futebol ajudou a desencadear uma guerra entre dois países. Isso mesmo. Depois de falar que o Pelé parou uma guerra, a gente vai investigar a famosa guerra do futebol entre El Salvador e Honduras. Eu sou o professor William e esse é o canal Humano Mundo. Você veio pelo futebol, mas espero que você fique pela história. Canal Humano Mundo, todo dia é dia de história e hoje é dia de falar de futebol. Boa Copa do Mundo. Vai, Brasil!